Pai, Deus Santo e Todo-Poderoso, eu te apresento o teu servo, Senhor, que está aqui nesta tarde, que vai trazer a tua palavra, ó Senhor, e ministrar ela, ó Senhor, ser com ele o Espírito Santo. Usa ele como canal, Senhor. A tua igreja está atenta à tua voz. Ó meu Deus, a tua palavra, meu Deus, é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que entra na divisão da alma e do Espírito. A tua palavra, Senhor, é fogo. A tua palavra, Pai, é o martelo que quebra pedra. A tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Senhor, fala conosco através da tua palavra nesta tarde. Ó meu Senhor, e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja que crê diz: receba o servo do Senhor com a salva do Pai. Só na alma da igreja, com a paz de Jesus Cristo, amém? Quantos estão felizes na casa do Senhor? Aleluia. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade. Eu me sinto em casa, graças a Deus. Sou grato a Deus também pela vida da minha esposa, que está me acompanhando, junto com meu filho. E logo está para chegar. Livro de Lucas, capítulo 18. Livro de Lucas 18 e o versículo 1. Quem encontrou no caminho? Diz o seguinte a palavra do Senhor: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário, o qual, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. O 6: e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto agora a gente acabou de ler fala de uma parábola. Capítulo 18 de Lucas vai falar dessa parábola da viúva, vai falar da parábola do fariseu e publicano, vai falar também da história do homem rico, e vai falar também outra parábola, falando da herança e da vida eterna. A palavra do Senhor vai nos ensinar no livro de Lucas, capítulo 18, que certo dia uma senhora, ela começou a suplicar para o rei: faz-me justiça, faz-me justiça, eu não aguento mais, faz-me justiça. Mas tem um detalhe: este rei não temia Deus, este rei não temia o homem, este rei, aleluia, de tanto aquela mulher insistir, de tanto aquela mulher persistir, a palavra do Senhor vai dizer que o rei fala: eu ouvirei esta mulher, porque ela insiste demais. Aí o Senhor Jesus vai nos ensinar através dessa parábola. Será que Deus, aleluia, também não é assim? Mesmo, aleluia, esse rei mau, aleluia, não temendo a Deus, nem temendo ao homem, ele foi capaz de ouvir e responder a súplica daquela mulher. Imagine Deus com seus filhos, ele é capaz também de responder a minha e a sua súplica. A palavra do Senhor vai nos ensinar nessa parábola dizendo: se os homens que é mau foi capaz de responder a oração, o pedido dessa mulher, quanto mais Deus que é bom pode responder a sua oração. A palavra do Senhor vai nos ensinar através desta parábola, dizendo que o Deus verdadeiro, ele ouve a nossa oração, mas tem uma opção: você não pode desistir de orar, você não pode desistir de suplicar,
coisa por esses tempos. Não é o tempo da oração. Não é o tempo da oração. É a sua, aleluia, intimidade com Ele. É a sua sinceridade com Ele. Já vi casos de pessoas orar várias horas, mas quando se levantou, aleluia, começou a cometer os mesmos atos que antes. Mas eu vi casos também de pessoas que orou pouco tempo, mas se arrependeram de verdade, mas ouviram a voz de Deus, mas decidiram de coração obedecer. Aleluia. Quando for orar, ore ao Senhor com sinceridade. Quando for orar, ore ao Senhor com verdade. Quando for orar, ore ao Senhor com o coração quebrantado. Quando for orar, ore ao Senhor com o coração limpo. Ei, quando for orar, se apresente ao Senhor com o seu coração aquebrantado diante dele. A oração de um justo tem muito efeito. A oração de um justo tem muito efeito. É isso que a palavra do Senhor nos ensinar, que a sua oração tem poder. A sua oração, aleluia, através dela Deus vai fazer um milagre. Através da sua vida Deus vai fazer um milagre. Através da sua oração Deus vai alcançar o seu parente. Através da sua oração Deus vai fazer uma cura. Através da sua oração Deus vai fazer uma libertação. Através da sua oração a unção dele vai descer aqui neste lugar. Mas é através da oração. Romanos capítulo 8, versículo 26. A palavra do Senhor nos ensina dizendo que quando a gente não sabe orar, existe um chamado Espírito Santo, que ele vai interceder por nós, mas ele não intercede de qualquer jeito, não. Ele intercede a gente com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe orar, quando você não sabe o que falar, quando você já não tem força, o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. Ele intercede por mim e por você. O Espírito Santo intercede pela tua vida. Nós entendemos que o Senhor, antes mesmo de a gente abrir nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai pedir. E você se pergunta por que então Deus não faz logo? Se Ele já sabe o que eu vou pedir, por que Ele não realiza antes de eu falar? O Senhor está esperando você se humilhar. O Senhor está esperando você falar com Ele. O Senhor está esperando você, aleluia, se quebrantar a Ele. Porque aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, mas aquele que se humilha na presença do Senhor será exaltado. A presença do Senhor é real. E o Senhor vem atrás da noite a palavra falando: ore mais. A gente só consegue orar muitas vezes quando está no aperto. A gente só consegue orar quando está na dificuldade. A gente só consegue orar às vezes quando o armário está vazio, quando não tem nada na geladeira. Mas o Senhor está dizendo: ore na bonança, ore na falta, ore na força, ore na fraqueza, ore, e a salvação vai entrar na sua casa. A oração aproxima.
Certo dia, Josué vai tomar uma cidade por nome de Jericó. E certo homem chamado Acã, ele vai pegar uma capa babilônica. Essa capa a qual não poderia ser prega, porque o Senhor falou que nenhum daqueles utensílios daquele lugar era para pregar. Acã vai pegar essa capa babilônica, vai esconder dentro de casa. Mas a palavra do Senhor vai dizer que certo dia Josué, junto com o povo, aleluia, vai destruir uma cidade pequena por nome de Ai. A palavra do Senhor vai nos ensinar dizendo que quando Josué vai guerrear naquele lugar, os soldados, aleluia, voltam correndo. A cidade era pequena, o exército de Josué era maior, mas eles saíram correndo. E a palavra do Senhor vai dizer que eles perderam a batalha, porque no meio do arraial tinha pecado. Eles tinham desobedecendo a palavra do Senhor. Mas vai dizer também a palavra do Senhor que Josué começa a orar. E quando Josué ora, Deus revela. Quando Josué ora, Deus revela. E quando Deus revela, vai dizer: Josué, levanta-te. Não é tempo de orar, é tempo de agir. Levanta-te, porque o povo de Israel pecou, aleluia, contra mim. E com isso eu entendo. Tem momentos que a gente tem que orar, mas tem momentos também que o Senhor vai dizer: levanta e age, levanta e age, levanta e toma uma atitude, levanta e toma uma atitude. Às vezes a gente quer ficar orando, só suplicando, mas o Senhor também está dizendo: tem que ser a oração acompanhada de uma atitude. Eu não sei o que o Senhor está falando com você nesse momento, mas o Senhor está no meu coração nesta tarde dizendo: ei, não é só orar, é se levantar. Não é só orar, Deus me dá força. Acorda também e ora, desperta também e ora, desperta também e busca a sua palavra. Eu me admiro porque quando Josué ora, Deus responde. Josué tinha uma intimidade com Deus. Josué conhecia a Deus. A palavra do Senhor diz que certo dia, Josué guerreando, ele vai olhar para o sol e vai dizer: sol, permaneça onde está. Lua, permaneça onde está. Eu fiquei admirado quando eu li esse texto. Tem que ter muita fé, aleluia, para você falar: sol, permaneça onde está, e lua. E a palavra do Senhor vai dizer: enquanto não acabou a guerra, aquele dia não escureceu, não chegou a noite. Eu quero dizer, enquanto você ora, não se preocupe, a morte não vai chegar na tua tenda, o espírito da morte não vai chegar na tua família. Enquanto você ora, enquanto você suplica, o Senhor está dizendo: eu sou Deus de livramento, eu sou Deus de vida, eu sou Deus de cura, eu sou Deus de milagre. Não tema, Josué, e nem te espante, porque eu, Senhor, sou contigo, sou contigo, sou contigo, onde queres que ande. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que certo homem também, por nome de Elias, ele orou, aleluia. E a Bíblia vai nos ensinar que ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Elias orou ao Senhor e a chuva cessou. E depois ele orou novamente, aleluia, e ele voltou a ter chuva. Eu quero dizer nesta tarde que o Senhor, aleluia, ele ouve a tua oração. Não desanime de orar, não desista de orar. Continue a orar ao Senhor, continue a vir no ciclo de oração, continue a buscar o Senhor. Não desista, a sua oração não é em vão, a sua oração não vai só até o teto, não. A sua oração chega aos ouvidos do Senhor, a sua oração não fica só pela aqui
oração. Não desista do seu clamor a Deus. Ela insistiu. Ela persistiu, ela foi até o final. Não desista, continue orando, continue buscando ao Senhor. No mesmo capítulo 18, a palavra do Senhor também vai falar de outro tipo de oração, de um de fariseu e do publicano. O fariseu vai chegar na igreja orando e dizendo: ah, Senhor, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu não tenho pecado. Ah, Senhor, eu sou um homem honrado, eu sou um homem valorizado, Senhor. Ah, Deus, eu não sei qual é aquele pecador ali do meu lado, aquele publicano, mas o publicano nas suas orações vai dizer: ah, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu, Senhor. Ah, meu Pai, como eu preciso do Senhor. Ah, como eu sou pequeno e como o Senhor é grande. E o Senhor vai dizer a Jesus através dessa parábola: quem é que será justificado? O fariseu orgulhoso ou o publicano humilde? Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele que tinha humildade, ele foi e saiu justificado daquele lugar. A humildade alcança o coração de Deus. A sua humildade alcança o coração de Deus. Deus, aleluia, Ele resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. O Senhor, Ele ouve a tua oração. O Senhor, Ele ouve a tua humilhação. O Senhor, Ele gosta, Ele ama quando nós buscamos Ele com sinceridade e com verdade. O fariseu se engrandecia, o publicano se humilhava. O fariseu, ele se achava que podia fazer alguma coisa. O publicano falava: é o Senhor que faz, é o Senhor que pode, é o Senhor que decide. O fariseu pensava que era alguma coisa. O publicano dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O fariseu, aleluia, ele acreditava nas suas obras, mas o publicano pensava: por mais, aleluia, que eu faça, eu nunca sou digno de agradar a Deus, eu nunca sou digno de ser merecedor. Foi a sua graça que me alcançou, foi a sua graça que me alcançou, foi a sua palavra que me alcançou, foi a sua presença. Você não merece estar aqui esta tarde, você não merece. Foi a sua graça, foi a sua presença, foi a sua unção, foi o sacrifício na cruz do Calvário. Somos imerecedores de Cristo, mas Ele nos amou primeiro. Somos imerecedores de Cristo, mas Ele nos amou primeiro. Não, aleluia, merecemos Ele, mas a sua graça nos alcançou. Não, aleluia, não que a gente pediu, mas Ele primeiro nos amou. Oh, glória a Deus. É isso porque eu entendo que o Senhor, aleluia, é grande, é poderoso, porque eu ainda estando na lama do pecado, Ele me amou. Eu ainda caído, Ele me amou. Quanto mais agora, você em sua presença. Quanto mais agora, você em sua presença. Quanto mais agora, você carregando a sua palavra. O Senhor te amou primeiro. Coloque em pé em nome de Jesus. Convido a Leila já para orar, para louvar a verdade. Enquanto ela louva, vamos levantar uma oração nesta tarde. Eu queria que você apresentasse sua família. Eu queria que você apresentasse seu lar, a sua casa. Você tem autoridade sobre a sua casa. Eu quero dizer nesta tarde: você tem autoridade sobre a sua casa. O inimigo não tem autoridade nenhuma. Você tem autoridade sobre todo espírito imundo na sua casa. Não aceite. O Senhor, aleluia, através de sua palavra, dizer que você tem autoridade na sua casa. Repreenda todo mal, repreenda toda inveja, repreenda toda, aleluia, palavra contrária sobre a sua vida lançada. Repreenda pelo nome de Jesus. Dobre o seu joelho na sua casa e clame a Ele.